Olha bastante. aqui, ó, Rogério de Porto Alegre. Bom dia, Rec, equipe da Grenal. Rec, existe ou não alguma possibilidade de Inter e Grêmio sanarem todas as suas dívidas e reestruturarem seus times sem a utilização das SAFs? O que foi feito no Flamengo anos atrás é possível de realizar no Inter e no Grêmio? Daria certo? Funcionaria também? Se sim ou não, por quê? Ótimo final de semana a todos. Rogério. Eu acho que a fórmula é a mais simples possível. Para mim é pueril até. Transfer ban interno. A partir de hoje, nós só vendemos, não contratamos mais ninguém. Se contratarmos, será para a categoria de base. No máximo R$200 mil. Pronto, está resolvido o problema. Aí vai dizer assim, vai perder, vai cair para a segunda divisão, vai cair para a terceira divisão. Aí tu faz 2 ou 3 contratações pontuais, como Manga e Lula, por exemplo, em 75, e o Flávio veio do Porto, e aí vira campeão brasileiro. Não, mas para tu contratar o Manga e o Lula, hoje, quantos milhões de euros seria? Olha aqui, ó, eu dei uma lista. Hoje em dia, para contratar um Manga, não tá mais assim. Né? Eu dei uma lista aqui, claro, que daí tem o... Mas aqui, Rec, só sobre esse tema aí, o relatório da Convocados... relatório Convocados, estudo da Galápagos Capital, fez uma análise de quanto tempo os clubes brasileiros levariam para pagar suas dívidas. O Atlético, 22 anos e meio, o Inter, 10 anos... O Grêmio, 6 anos. O Inter, 1 década, o Grêmio, 6 anos. E o Atlético, 22 anos. Eu queria falar Cruzeiro, 21 anos. Meus credores que eu tenho aí, 6 anos. Mas se botar um bom economista lá e um CEO que entenda de finanças... Sabe que quando Mas economista e clube de futebol não casa, né? O presidente do Internacional, Giovanni Luigi, contratou a Aodi. Sim. Durou um mês, porque o Aodi dizia uma coisa e o presidente fazia outra. Porque o futebol não casa com isso. Se eu não contratar, eu vou cair. Vou ser rebaixado. Claro. E olha que o presidente é um presidente sério, equilibrado. Ninguém entra no futebol e nós vamos passar 3, 4, 5 anos sem a possibilidade de título. Olha aqui, ó. Tem jogadores em profusão à disposição. Se tiver entendedores de futebol que saibam fazer um rastreamento... Só que o Juventude não precisaria nem de um ano inteiro para... Pois é. Para saudar. Porque tem infraestrutura, e construiu patrimônio, e pagou um caminhão de dívidas com um triunvirato lá de dirigentes, ou um sexteto na época, eu não me lembro. Né? Um trio de dirigentes ou um sexteto. Lembro que um era o Adão, que era meu patrocinador. Um dos presidentes era do posto de gasolina, né, do Rodóio, se não me engano. O outro era de uma empresa de escavadeiras e tal, o Adão. Não me lembro, mas marcaram época, recuperaram o Juventude, botaram o Juventude nos trilhos. O Aimoré vive de sopro. O Aimoré não tem dinheiro, tem um pila no bolso. É líder da Série B. Mas é que eles não têm a necessidade de ser campeão, né? Ou pelo menos de vender a ilusão que tu pode ser campeão. Mas eles têm necessidade de subir. Tu vai chegar lá no Aimoré e vai falar assim, esse ano a gente vai se estruturar, que a barra brava da Aimoré vai aparecer e vai reclamar. Mas eu respeito os pequenos, porque... Não, mas quem é que... Eu não estou... olha só, uma coisa é eu entender a realidade, outra coisa é eu desrespeitar. Não, mas é que cada um dentro das suas necessidades. Mas tu fala, eu respeito como se eu não estivesse respeitando. Eu respeito também, só que eu entendo que do jeito que vocês falam de uma forma pejorativa. Não é pejorativa, mas só um pouquinho. Não, peraí, vamos dizer uma coisa. Tu vai dizer que vamos pegar um time de Lagoa Vermelha. Ele tem as mesmas pretensões que o Internacional, por exemplo? Guardadas as circunstâncias e proporções, sim. O Aimoré hoje, o Aimoré tem uma torcida fiel. O Bragantino e o Inter entram pela mesma coisa. O Bragantino, tu chega lá, tu tá falando em quantidade, eu tô falando em qualidade. Mas exatamente qualidade. Dentro do município. Como é que tu vai chegar dentro do município, aqui? Lá em São Leopoldo, olha aqui, ó, o Dr. Werner, o presidente, o Felipe Becker, o Marcos Couto, os caras vibram com o Aimoré. Eu estava de férias. Por que eles vão lá, por exemplo? Eu estava de férias e fui na torcida. Então, por que eles vão no Beira-Rio e não vão no Aimoré? Sim, já vai lá e torce pro Aimoré, então. E fazem isso. E fazem isso. Quer dizer que o Aimoré tem a mesma pretensão do Inter. Que tu perdeu um objetivo no Aimoré é uma coisa... Eu não sou tão burro assim. Tu pode implementar um projeto no Aimoré, no Inter não dá. A exigência não deixa. Eu estava em férias e fui ver a Aimoré e Rio Grandense e torci pro Aimoré. Por quê? Por quê? Passeio. Outra coisa, e tem a necessidade de ser campeão.
e tem a necessidade de ser campeão contra times tradicionais, inclusive. E merece, né? E o no ano trabalho, passado, espetacular da direção do Aimoré. No ano passado, do ano que vem, por exemplo, o Grande Brasil de Pelotas vai disputar essa mesma divisão, e aí o Gramadense vai ter que ir para a superação, um time de Gramado, que a tradição é turismo. O Brasil de Pelotas tem mais... O Brasil de Pelotas... Não nem pegar Grêmio Inter. Brasil de Pelotas entra no ano que vem na Série B com a responsabilidade muito maior do que os outros clubes, pela grandeza do Brasil de Pelotas. E é isso que eu tô querendo te dizer. Uma coisa é tu implementar um projeto no Red Bull Bragantino. Ó, chegar a Red Bull lá. Em 20 anos nós vamos ser campeão. Nós vamos fazer esse projeto. Chega no Inter, no Grêmio e fala isso. Eu preciso de 10 anos para fazer isso. O Bedina fez isso no Inter e deu certo. Uma vez na vida. Sim, 2000, quando se tem responsabilidade. Mas não dá. Qual é o presente? Imagina agora a eleição do Grêmio. O Flamengo não fez isso? Eleição do Grêmio. O Flamengo não e fez ainda isso? ganhou uma Copa do Brasil. Então... Agora tu imagina a eleição então do dá para fazer? Não, eu não estou falando que não dá para fazer, eu não falei que é impossível. Chega a eleição do Grêmio agora, Edu Andriotti é o candidato. Meu projeto é assim, rapaziada, nós vamos ficar, o meu período de gestão, sem chance, a gente pode até ser campeão de alguma coisa, mas o nosso objetivo não é ganhar nada, é ajeitar a casa para a próxima gestão. O presidente Romildo fez isso e se reelegeu. Que tu tá louco, vendeu o Romildo vendeu esse discurso? Não vendeu o discurso, mas quando se reelegeu em cima desse crédito que ele tinha adquirido. Porque ele teve bons resultados em campo também, não senão não vai. Não se não tem bons resultados em campo, não vai. É que se não fizer oba-oba, não se elege, não. Se não fizer, oba-oba. se fizer coisas que aparecem. O presidente Romildo não tinha ganho nenhum título e se reelegeu pela fama de seriedade que teve. E até dizia o seguinte, ó, de tão sério e tão organizado que é, os colorados votariam nele para o governo do Estado. Se dizia... Mas se não ganha em campo, não adianta, tu pode botar sei lá, Não, ele não ganhou em campo. Ganhou, meteu 5-0 não ganhou. Ganhou vale mais que Gauchão. Tu vê, por isso que o Roger é forte. Olha vale aqui, ó. Mais que Gauchão, 5-0. 5-0 no Grenal vale muito mais que Gauchão. Ele ganhou de 5-0, ele pagou as contas, ele limpou a área, mandou jogadores carérrimos embora e botou um monte de juniores. O Filipão até a Casamata abandonou contra o Veranópolis, mas o torcedor entendeu. O Fernando Miranda foi reeleito ou o lado... Nem concorreu. Não, é isso que eu estou perguntando. O Fernando Miranda ou alguém do lado dele ganhou a eleição, ele perdeu para a oposição. Perdeu para a oposição na época porque... Entendeu? Tu vai lá, tu ajeita, ninguém vota em ti. Se o teu resultado em campo não aparece, não ganha. Na época o Miranda tinha outro jeito de ser. O presidente com o seu jeitinho, o presidente Romildo construiu um negócio que até os colorados votariam nele. Sim, é o que se dizia na época para governo. Por quê? Porque se ganha as coisas fazendo com seriedade, com planejamento e até sem resultado de campo. O Romildo se reelegeu sem resultado de campo. Não, eu discordo totalmente. Não, não é discordo, eu estou mostrando a história. Isso aí não é uma questão de discordar. Isso é uma visão tua. Não é visão minha. Não, isso aí não é um fato. Mas que resultado? É fato. Como que não ele se reelegeu. 5-0. O Inter perde a Libertadores, como é que não vai se eleger? É óbvio, tá fazendo um trabalho que tá andando. Traz o Filipão de volta. Tem muita... O futebol elege, não elege, é dentro do campo. Mas não, é dentro mas não, não é assim. Só com fanfarronice. Mas quem tá falando fanfarronice? Eu tô falando. Então, eu tô falando. Mas pode dizer que só um pouquinho, se o campo não responde, tu não é eleito. Se o cara tiver competência administrativa, ele vai ser citado por repórteres que fazem justiça, como eu faço com o Miranda, durante 40 anos. A torcida votou no Romildo sem ganhar título. Foi, sim, senhor. Ajeitou o Grêmio e estava escrito. O Romildo ajeitou as contas do Grêmio. E estava escrito. A torcida com balanço. Assim, e estava escrito que ele iria ganhar. E depois, quando quis ganhar na marra, torrou 1 bilhão e caiu para a segunda divisão. Tu acha que se um presidente de clube reduz em quase metade a dívida, hipoteticamente, eu acho que isso pesa? Duvido. Não pesa nada. Duvido. Não, 30% não pesa nada. Não, para a votação, só pagar 30% de uma coisa inimaginável, não sei, não é uma situação que eu nunca vi na minha vida. O torcedor ignora? Agora, o torcedor vota no resultado de que a gente está falando hoje. E se o Guerra ganhar a Sul-Americana, ainda que não dê tempo, tá?
Vamos só. Chega no final do ano, o Grêmio está disputando uma vaga na Libertadores e também na Sul-Americana. A eleição já não muda? A gente mesmo fala isso, porque o resultado de o campo é que define uma eleição. É só não é a administração, infelizmente. Sabe o que é? Realmente as coisas estão mais fúteis. Sempre Porque o torcedor é imediatista, o torcedor, tu fala uma coisa, ele já te condena e tal, porque o mais fácil é condenar do que entender. Hoje o torcedor, ele vomita, ele não pensa. E aí é o seguinte, qualquer acenozinho hoje, o cara já se joga. Qualquer acenozinho. Aí esquece a história do clube, esquece o passado, esquece tudo que foi feito. O Romildo é um dos grandes injustiçados, porque caiu de divisão. Rafael Bandeira dos Santos também caiu, cara. O Rafael Bandeira dos Santos caiu de divisão, mas foi campeão brasileiro. Ok, mas caiu com um clube dessa grandeza. Não dá. E aí a gente sofre piadinha exatamente por ele. Pelo seu Rafael Bandeira dos Santos. Qual é o problema de piadinha? Romildo, sou eu que escuto, não são eles. Mas qual é o problema de piadinha? Qual é o problema? Vai perguntar pro torcedor do Grêmio qual é o problema. Só um pouquinho. Um clube de futebol vive da sua grandeza. E das suas quedas também. Se não limpar... Vai ficar ouvindo piadinha de Série B. Se não a minha alegria quando o Inter caiu, eu te juro por Deus, eu comemorei mais domingo, e muitos gremistas comemoraram muito mais domingo quando o Inter cai pro Fluminense do que quarta-feira de ganhar a Copa do Brasil, porque era a piada que tu escutava. E eu tenho certeza que o alívio que o torcedor do Inter teve quando ganhou a Libertadores dentro do Beira-Rio foi muito pela piada, porque o futebol vive da paixão do seu torcedor. Mas a paixão... É disso que... Porque senão a gente ia ter uma rádio aqui de vôlei. Não, mas a paixão é que nós estamos falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Se não pagar as contas, vai ganhar um título a cada 10 anos. Concordo contigo. Tanto que agora o Marcelo está pregando que ele vai botar um dinheiro dele para depois o Grêmio devolver no fim do mundo para ele, né? Por quê? Porque ele sabe que isso aí dá voto. Mas o Alessandro foi reeleito no Inter sem ganhar, né? Isso surpreendeu todo mundo, né? Isso surpreendeu todo mundo. Não, fez uma campanha mostrando o que podia fazer. Que tava... Mas teve uma junção. Outro bom exemplo. Teve uma aproximação muito grande com a melhor ainda do que o do Popular também, né? Tem mais coisas, não é só a questão da gestão. O que elege o campo, cara. Eu não estou dizendo que é certo. Popular. É um somatório, claro. Eu não estou dizendo que é o certo o campo responder. Porque se tu vai lá, tipo Atlético Mineiro vai lá, os mecenas jogaram um caminhão de dinheiro, ganharam o título num ano, tá tudo certo. Não, ganharam qual título? Brasileirão, Copa do Brasil, ganharam agora Brasileirão. Quem? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou o Brasileirão? 21, 22. Sim, e a Copa do Brasil. Claro. Sim, mas não foi com os mecenas. Claro que os mecenas compraram em 23. O Hulk. Não, agora Não, depois que eles compraram, quando eles injetaram o dinheiro. Quando eles botaram o dinheiro, ele foi campeão. E aí? Claro que agora estão devendo 2 bilhões e 200 e o Hulk está expondo o clube publicamente. Mas peraí, tu está levando a discussão para o outro lado. Não. Por que o outro lado? Claro, olha, o que eu quero... Porra. O lado da decência. É o lado que eu quero. Tá aí, o meu lado da discussão é indecente. Então. Eu não sei tu já viu o meu lado é indecente? Fale de ti, não precisa... Não, mas quando tu fala do teu... não, mas o meu é limpinho. Mas é óbvio. Parece que tu está dizendo que o outro é sujo. Não, mas não é um pensamento meu de sempre. O que eu estou querendo te dizer é que não adianta. Eu não como mais do que posso, não gasto mais do que posso, e se os clubes não fizerem isso, vão sofrer a vida inteira. A questão não é o fazer ou não fazer. É óbvio que tu, para um clube ser sólido, tu tem que pagar a conta, tu tem que fazer a administração. Essa parte é fundamental para tu lá na frente ganhar títulos. Eu não gosto de empirismo. Só um pouquinho. Só que tu não ganha uma eleição prometendo pagar conta. É isso que eu tô falando. Não tô falando que é certo ou é errado. Tô falando que tu vai chegar lá, a minha campanha hoje nós não vamos ganhar nada, mas nós vamos pagar todas as contas. Não vai entrar, o torcedor não quer saber disso, o torcedor não quer saber de finança. O torcedor quer saber de título. Se ganhar título aumentando a dívida. Exato, ganha eleição. Igual, aumentando a dívida. Ganha. Tu acha que não ganha eleição? Eu vou lá e pego um monte de dinheiro, ganho o Brasileirão. No outro ano eu tô reeleito. Por isso que eu não gosto de oba-oba. Mas daí que tá, ninguém tá falando que gosta ou que não gosta, a gente tá falando as coisas como são. Como são, eu já provei aqui. 2 se elegeram fazendo dois outras de quantos, coisas. No universo de quantos? No universo de quantos? Tu acha que a maioria... O Eurico Miranda se elegia sempre.
E o Eurico Miranda fazer o quê? O Eurico André, Miranda André fazer o quê? Sanches, o André Sanches Não, se como? elegia sempre. Por que o André Sanches ficou 200 anos no poder do Pobre do Corinthians? Vasco e do Corinthians. Mas ninguém, cara, pelo amor de Deus, está Pobre confundindo do as Vasco coisas. do Ninguém Corinthians. está falando em qualidade de serviço prestado. Nós estamos falando em eleições. O André Sanches ficou 200 Eu não anos. estou falando em eleição. Eu estava falando da matéria do Leandro. Quem enveredou pro lado da eleição, que virou essa Não, neurose. claro. É que há um frenesi. Mas ninguém tá falando do Grêmio, cara. Mas nós estamos falando, tá Mas falando quem é que o tem eleição Aimoré. agora? Que o Aimoré, você tá falando do Aimoré. Eu falei Era que o do Aimoré, eu falei Ah, que tu o quer me Aimoré, enlouquecer, que o Quito. Aimoré era líder da Deus segunda do divisão céu, cara. sem dinheiro. Sem dinheiro, foi o que eu disse. Se organizando, tendo. Daí o que eu te falei? Que tu não tem como ser eleito aqui em Porto Alegre, Grêmio e Inter, tu não é eleito falando, eu vou entrar pra pagar a conta, não quero saber de Não, título. Nós vamos mandar os medalhão tudo embora, nós vamos botar O só Romildo se reelegeu Que pagando se- as contas. Não pagando conta porque tinha resultado em campo. O Rec, se Alessandro não tem Barcelos, recado em o campo. Alessandro Barcelos se reelegeu com um projeto. Não foi nem tendo dinheiro, nem Projeto pagando lá, conta, foi nem pra- nada. Se ele perde aquele Grenal lá, ele não era reeleito.